Oi, no Justo Eu de hoje estamos aqui com a doutora Simone Estrelita. A Simone é defensora pública titular da 21ª Vara Criminal, minha vizinha, inclusive, de porta. Ela vai falar sobre feminismo, discriminação de gênero, proteção legal das mulheres e as 5 formas de violência de gênero. A gente dividiu em 4 tópicos nossa conversa com a doutora Simone. A Simone é integrante do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela é professora da Fundação da Escola Superior de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e ela está se especializando em violência de gênero pela Escola de Magistratura, já com artigo pronto sobre o quê? Sobre a defesa da igualdade de gênero no processo penal. Então, a Simone, com tudo isso, vai falar sobre, começando hoje, sobre feminismo. Bem-vinda, Simone, é um prazer ter você aqui no Justo Eu. Bem-vinda, Simone, bem-vinda ao Justo Eu. Que bom ter você aqui para falar sobre esse assunto que é tão caro para nós mulheres, né, que é o feminismo. E, afinal de contas, o que é feminismo e por que é tão importante a gente discutir sobre isso? Essa discussão sobre o feminismo, na realidade, ela traz muito preconceito embutido. O feminismo nada mais é do que uma teoria ou um movimento que vai buscar a luta pelo direito das mulheres, na ideia de tornar mulheres e homens iguais. O feminismo chama mulheres e homens para dançar a mesma música, para integrar uma ciranda, para que todos nós, mulheres e homens, possamos gozar dos mesmos direitos. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê determinadas discriminações. A gente vê, até hoje em dia, mulheres sendo privadas de exercer o seu direito ao trabalho. A própria Constituição Federal, desde 1988, já estabelece, seja no artigo 5º, seja no artigo 226 da Constituição Federal, a igualdade entre homens e mulheres. Mulheres e homens têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Entretanto, no meio social, ainda hoje, mulheres são privadas de trabalhar. Ora, o direito ao trabalho está previsto na Constituição Federal. Se uma mulher é impedida de trabalhar, se ela tem diferenças de trabalho, de formas de trabalho, se ela tem diferenças salariais, é preciso que haja um movimento, é preciso que haja um pensamento que se ocupe desse problema. E o feminismo, na verdade, é isso. É esse movimento que vai lutar para que mulheres e homens sejam, de fato, na realidade, iguais. Quando eu fui titular do Núcleo de Defesa de Direitos da Mulher, o NUDEM, aqui no estado do Rio de Janeiro, muito interessante a gente perceber determinadas situações. Ainda hoje temos uma relação de dominação muito infiltrada no seio social, entre homens e mulheres. Então, algumas mulheres que conseguiam, ao longo do tempo do relacionamento, trabalhar, eram privadas de administrar os recursos obtidos pelo seu próprio esforço. Então, ela se conseguia exercer o seu direito ao trabalho, conseguia ter uma empresa, conseguia trabalhar como ambulante, conseguia trabalhar como recepcionista, mas, entretanto, no final do mês, obrigatoriamente, deveria entregar os seus rendimentos para o seu marido, para o seu companheiro, né, para o seu namorado, no intuito de se submeter, né, com a ideia de submissão ao controle dele. O que o feminismo luta é para que essa mulher possa ter uma vida feliz e plena, que ela possa exercer os direitos estabelecidos na Constituição de forma livre. Eu pergunto para vocês, que são, assim, numa conversa nossa, quem é que no período menstrual, por exemplo, todos os meses, já não foi trabalhar mais frágil, não é, do que nos dias normais? Por que é que essa carga horária de trabalho não é pensada em relação a esses períodos? A mulher não se torna menos produtiva porque engravida, porque tem que tomar conta do filho, porque tem que levar o filho. Ao contrário, ela mostra a sua capacidade de exercer tarefas diferentes ao mesmo tempo.
Então, justamente por conta disso que a mulher, no Dia das Mães, principalmente, a gente vê correr imagens dela como Mulher Maravilha, né? Ela se vendo cuidando dos filhos e trabalhando, e com o café na mão, o filho na outra, a fralda caindo, e ela está participando, e o homem não chega junto. Muitas vezes, o homem, quando vai fazer alguma das tarefas que é inerente à paternidade, ele considera que ele está ajudando a mulher. Né? Ou seja, toda a carga fica para a mulher e o homem faz o favor de ser o pai daquela criança em determinados momentos. Né? É verdade. E quando, na verdade, toda essa carga doméstica é colocada nos ombros da mulher, ela passa a não ter a possibilidade de ter um poder econômico. Aí gera-se uma dependência econômica em relação a esse homem, que é um dos sustentáculos para a existência desse ciclo de violência que se repete. Às vezes é verdade que não se chega à violência física, mas à violência psicológica, que vai determinar a baixa da autoestima dessa mulher, que vai impedir que essa mulher seja sujeito da sua própria vida, que tenha a sua autodeterminação de uma maneira mais plena, mais fortificada. Porque eu acho interessante essa ideia da Mulher Maravilha pelo seguinte, porque essa força ou esse endeusamento da mulher mãe, na realidade, quando a gente aproxima o nosso olhar para essa mulher, na verdade, todo esse poder advém da humanidade dessa própria mulher, que a todo tempo é invisibilizado, que a todo tempo é colocado de lado, não é? Então a gente tem algumas questões que são muito relevantes e importantes enquanto pauta feminista. E falando de feminismo e falando da realidade prisional, não é? A gente tem uma questão muito interessante em relação às mulheres presas. Não sei se todos sabem, mas os homens presos recebem muito mais visita que as mulheres. As mulheres, quando recebem visita, são da sua mãe, da sua irmã. Dificilmente um companheiro vai visitar essa mulher. Dificilmente. Existem aqueles casos, mas são raros. As filas nos presídios masculinos são imensas. Nos presídios femininos se conta nos dedos as famílias que vão visitar essa mulher presa. Quando a gente coloca o nosso olhar para dentro do presídio, a gente percebe, por exemplo, que as demandas femininas não são atendidas. Quando a gente vai fazer um olhar para o direito sexual da presa, a gente começa a perceber que ela não é tratada da mesma forma como o direito sexual do preso do sexo masculino, daquela pessoa privada de liberdade do sexo masculino. Esse, por exemplo, tem o direito de exercer seus direitos sexuais. Ele tem um espaço reservado para que a sua companheira, quando vá visitá-lo, possa ter o seu encontro de amor, ainda que em condições não muito desejáveis. Quando se pensa na mulher privada de liberdade, não existe esse espaço. E a pergunta é, por quê? Se homens e mulheres são iguais, se homens e mulheres gozam dos mesmos direitos sexuais, por que é que a mulher presa não tem também um espaço reservado para exercer, para estabelecer o seu encontro de amor com o seu companheiro, com o seu marido, com o seu namorado? Nós não entendemos. Detalhe, e ela só vai conseguir exercer o direito sexual dela se ela for casada ou companheira de algum preso. Nesse caso, vem um carro do Estado que busca essa presa, encaminha a presa lá para o presídio masculino, aí, ou seja, para servir o homem, a mulher serve. Agora, para exercer o direito igual, direito sexual, então, não deveria ter então para ninguém, nem para o preso homem, nem para a presa mulher. Não é? Se o preso homem tem, a presa mulher também tem que ter. E não só na situação de servir o homem no presídio dele. De repente, por isso que ela não tem tanta visita, porque o homem, então, vai lá para quê? Vão ficar lendo poemas, né? Vai visitar a mulher presa em que situação, né? Porque lá ela consegue ter um encontro íntimo com ele. Agora, no presídio dela... Agora, também é interessante, quando a gente sai um pouco do presídio e vai buscar as causas do encarceramento feminino, a gente começa também a perceber a questão da feminização da pobreza, que também é uma pauta feminista. Normalmente essa mulher é abandonada, com os filhos pequenos,
Algumas não têm família no Rio de Janeiro, são primárias, ou seja, nunca se envolveram com nenhum tipo de ilícito e acabam se tornando traficantes eventuais, com o intuito de conseguir uma renda para atender aquela demanda daqueles filhos. E aí a gente tem, ela normalmente não é hábil nessa prática da conduta, porque ela não tem inclinação para o tráfico de drogas, acaba sendo presa em flagrante, e aí então ela vai para um presídio, em razão pelo fato de ela ser traficante. E aí ela sofre uma dupla discriminação. Primeiro porque é mulher e, portanto, ela está detida, e ela descumpre o seu papel de cuidadora, e eu gostei muito da sua fala quando você diz que a mulher vai servir ao homem. Então ela descumpre esse papel de serviçal, de servir ao outro, e acaba sendo detida. Mas quando a gente vai vasculhar esse processo de criminalização, a gente começa a perceber, na verdade, que em razão de um processo de violência que ela foi submetida, foi largada, foi vítima de violência doméstica, ela acabou se encaminhando para esse caminho do crime, acaba sendo presa. O feminismo trabalha para isso. Trabalha, na verdade, para impedir que mulheres sejam presas, para dar oportunidades iguais para as mulheres no mundo do trabalho, para dar oportunidades iguais no ambiente doméstico, para que essa mulher tenha mais energia no intuito de fazer representar as suas demandas no ambiente público, nas casas legislativas, enquanto postos de comando em determinadas empresas. A gente tem aquilo que o feminismo chama de teto de vidro. Essa mulher consegue alcançar a presidência de uma companhia. Para ela alcançar a presidência da companhia, ela praticamente, muito embora nada tenha a ver com a sua orientação sexual, praticamente ela tem que masculinizar a sua postura. Essa mulher só é ouvida se ela não tem filhos, se ela não é casada, se, na realidade, ela mostra a sua competência além daquele homem, né, que ocupa aquele posto. Precisa demonstrar que ela é boa por demais, além de toda a visibilidade, além de todo esperado, para que ela possa ocupar, então, um posto de comando. Se a gente voltasse, entrasse hoje numa máquina do tempo, eu pergunto para Mirella, eu pergunto para Tula, estaríamos nós aqui fazendo Justo Eu? Nunca. Porque a mulher, inclusive, durante muito tempo, ela não tinha nem CPF. Né? O CPF dela estava atrelado ao CPF do homem. A minha avó, por exemplo, uma vez eu estava tentando entender a documentação da minha avó, eu falei, vó, não estou entendendo, por que o seu CPF é igual ao CPF do meu avô? Ela falou, porque o CPF é dele. Entendeu? Então, assim, você era vista como um adendo, uma coisa que o homem tinha. Né? É exatamente isso. Às vezes as pessoas vão criticar o feminismo. O feminismo é isso. O feminismo é tentar tornar a mulher, desde aquela situação onde ela era uma coisa, né? Uma coisa que o homem tinha, né? Para transformar ela numa pessoa com plenos direitos, né? Essa que é a questão. E a Constituição, é importante a gente falar isso, a Constituição ela é feminista. Sim. Porque a Constituição ela preza a igualdade. O feminismo nada mais é do que isso. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Exatamente. Né? A gente quer só ser igual aos homens, na medida das nossas desigualdades, né? Porque essa que é a verdadeira igualdade. Nossa, que a Constituição só é feminista graças ao movimento das feministas, Sim. que tanto são criticadas. Então, assim, o feminismo é radical. As mulheres, elas doaram o sangue delas para a gente conseguir estar aqui hoje. Como você falou, há um tempo atrás, as mulheres não tinham espaço nenhum, não tinham voz. E quando as mulheres começam a falar, elas... há também uma tentativa de fazer com que elas fiquem quietas, com que elas se calem. Então, assim, o feminismo é uma luta diária, todas precisam. Tem gente que fala, eu não preciso do feminismo, isso não serve para mim. Serve para todas nós, e para todas nós mulheres e para todos os homens também, porque uma sociedade só é uma sociedade justa, desenvolvida e igualitária, e uma sociedade boa se tiver a igualdade entre homens e mulheres. Não pode ter a dominação por parte de um em detrimento dos direitos de outro. E no próximo bloco a gente vai falar sobre discriminação de gênero. Continue com a gente, semana que vem tem mais.